Boa tarde, este é o Pode Falar. Bem-vindo, bem-vinda. Seja bem-vinda exatamente à sexta edição do podcast dos estudantes, que quinzenalmente leva até si abordagens de soluções sobre diversos temas que são de problemas sociais, culturais, acadêmicos e não só. Uma cortesia, naturalmente, do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. E contamos exatamente com os préstimos serviços do Ginilson Camute, Graciano dos Santos e Wilson André. Bom, hoje teremos um tema bastante interessante. Vamos falar exatamente da resistência do 4 de fevereiro e os movimentos atuais pela cidadania. Tudo em volta do 4 de fevereiro. Acabamos de comemorar no sábado passado o dia do início da luta armada para a libertação nacional. Para mais, vamos, antes de mais nada, ir para a peça teatral que será nos proporcionada pelo grupo Efetiquilo. Por favor, a vossa máxima atenção. Atenção que teremos convidados aqui nosso estúdio, convidados vindo de diversas universidades, claramente aqui da nossa urbe, que a breve trecho haveremos de apresentá-los, mas antes disso, sabemos muito bem que a cultura fortalece a nação. E é com cultura que, de certa forma, vamos para uma viagem teatral que nos será proporcionada pelo grupo Efetiquilo. Já podemos agora, eu acho. Não, eu não admito isso, eu não admito. Hein? Quem disse eu, hein? Com a idade que eu tenho, vão me falar dessa desordem por quê? Hein? Nós no 4 de fevereiro, eu estava lá. E ninguém sequer estava. Eu era a única pessoa. Licença, Mano Mário. Mas Frederico, de novo. Não, eu estava a gritar. Eu estava para passar e chegar aí num banco PPC. Por causa de tanto bocado que tinha colocado. Tu vai ver aí o meu colega aí naquele tempo lá no... Pode se posicionar. Exato. Exato. Bem, mas Frederico, é o seguinte, o problema é simples. Mas se é simples, estás a lamentar porque é tanto assim? Eu não estou lamentando. Eu até estou a pensar em voz alta. Porque pensa só comigo, hein? Nós começamos lá a luta de resistência. Exato. No 4 de fevereiro. Eu me lembro muito bem. Não onde perdeste a tua perna? É lá, até hoje eu estou aqui a reparar, e todos os dias a perna nunca volta no lugar. E esses miúdos hoje em dia nos veem pela rua, pensam que nós perdemos a perna na brincadeira. Não, é a luta de resistência. Mas Frederico, o nosso objetivo até agora sempre foi o mesmo. É o mesmo. Libertar os presos. Lá, Luanda! Não, aquilo era assim, em Luanda libertar os presos, aqui libertar os presos de Cabinda Cunene. De Cabinda Cunene, procuram da liberdade, de ir e voltar. Hoje em dia nem reconhece esse esforço que nós fizemos. Nem que não reconhece, estão a brincar com a liberdade. Eu fiquei muito chateado esses dias. Um minuto está me dizendo, mano, afasta lá porque a tua perna não está em condição para discutir ainda fia. E eu não consegui rir porque isso me deu muita raiva. A força para lutar para bater aquele minuto estava lá. Só devias lembrar se essa mão é aquela que matou um boi com chapéu. Eu quando pensei isso já era muito tarde. Mas vamos só falar. As pessoas precisam entender que o 4 de fevereiro, a luta de resistência do 4 de fevereiro, é para o alcance da liberdade. É assim. O nosso maior objetivo foi a liberdade. A liberdade. Angola libertada e Angola independente. E eu me lembro mesmo, desde muito tempo, tiveste sempre uma cabeça que pensava diretamente nesse princípio. Não, era assim. Você era sempre pessoa naquele tempo, exato. Os movimentos de cidadania também eram mesmo nesse ritmo, era nesse pensamento. Exato. Exato. Hoje, eu fico triste quando eu olho para as pessoas a brincar com a liberdade. O 4 de fevereiro não significa nada. Mano Mário, quando você fala isso, hoje estão dizendo que eu devo receber um subsídio. E o miúdo que só conhece a fogo de artifício diz que eles devem ganhar
Não, até se não é um problema. É problema Não, para pô. mim, porque para ver essa situação é a liberdade que nós fomos a busca. É preciso ser... Mas, Frederico, É. o problema não é esse. O problema é que os miúdos que só estão acostumados a ver fogo de artifício e só um bocado de minuto no Natal. Então, da hora brincam com a liberdade. Não sabe brincam com a paz. Não sabe perder a vida. Eu me atrapalhei. Eu me lembro, mano. Eu me lembro que eu me atrapalhei. Vem de levar o meu colega. Eu pensei que, por causa do pessoal a correr, eu tinha que levar a perna. A pessoa ficou. A pessoa... Quando me lembrei, já afinal era a perna. A pessoa ficou. Tá sabendo? Porque o 4 de fevereiro, o movimento de cidadania, todos lutamos para o mesmo fim. Imagina só a quantidade os montes de pessoas que morreram. Os montes de pessoas que o sangue que se perdeu. Nós já não queremos mais lembrar aquele tempo. É só pensar em uma coisa. Agora estamos na liberdade. O país é de todos. De todos nós. É de todos nós. E os movimentos de cidadania devem se organizar Exato. e lutar por uma causa justa. Justa! Uma causa de interesse social. Exato. Esse foi o objetivo quando, em 1961... Ainda lembra. Exato. Olha, é naquela fase que nós acompanhamos a distância. Nós estávamos no Cuito. Quando os outros grupos lá se movimentaram, então iriam libertar os outros que estavam nas cadeias das instalações do Caputo. Então, agora hoje mesmo vamos começar. Nós, do mesmo jeito que lideramos lá o movimento do início da luta armada, do 4 de fevereiro, vamos ter que começar a meter juízo na cabeça das pessoas. Vocês, do movimento de cidadania, independentemente da cor do teu movimento, o país é só um. É só um. E o país é de todos, não? De todos nós. Até Agostinho Neto já disse. De Cabinda, algo nene. um só povo, uma só nação. Uma só nação. Então não podes recusar o problema do país como se fosse teu. Exato. E não podes tratar o país como se fosse uma casa da mãe Joana. Exato. Vamos todos trabalhar para preservar a liberdade, a paz e respeitar, acima de tudo, o próprio país. O próprio povo. O povo e o país também. Assim mesmo. Tem que respeitar o povo e o próprio país. Está a entender? Mano Mário, eu não quero mais falar muito sobre isso. Deixa só lamentar isso sim. Também. Como já tenho mesmo agora a liberdade de ir onde eu quiser, mesmo a pé vou caminhar. Olha, falando dessa liberdade de ir onde você quiser. Antigamente, antes do 4 de fevereiro, ninguém tinha essa liberdade. Ninguém tinha essa. Você podia ter vontade, a tua vontade é guardar no coração. No coração. Não podem gritar muito para todos. Chorar, você não pode chorar assim à vontade, você tem que chorar assim no coração. E hoje chama que é um choro romântico. É um choro romântico. E naquele tempo, esse é o choro do preso. Você está chorando o coração sozinho lá morrer. Hoje em dia você tem que ir à rua, todo mundo tem que estar sofrendo. Não, está chorando. No âmbito homem, você não sabe se é homem, se é mulher. Bem, mas é por causa... Isso tudo são ganhos do 4 de fevereiro. Do 4 de fevereiro. Vamos porque respeitar. Você quer chorar, chora à vontade. Chora à vontade. Mas, por favor, respeita a liberdade. A liberdade. Respeita o país. país. E os movimentos que estão desorganizados devem se organizar. Devem se organizar. Devem se organizar para lutar por uma causa justa. Justa. Que é um movimento. Porque o fim último é isso, mudança social. Mudança social. Mudança. Mudança de paradigma. Mudança de pensamento. Mano, não começa a falar inglês comigo. Paradigma é a mesma coisa que acabaste de falar. Que é deixar uma mentalidade atrasada vir para nova. Que é pensar primeiro na pessoa. Porque você não pode pensar em outra coisa se não for as pessoas. A liberdade, então, o que é? É isso. Não quero mais falar. Tá Ainda bem que me entendeste. Tá bem, já te entendi. Agora ficar aqui sozinho, porque eu acho que tenho que aproveitar. Não vou ficar sozinho, vou sair, porque agora vou ter com aquele jovem. Hoje, como é o 4 de fevereiro e tudo mais. Estamos na véspera do 4. Exato. Já passou, vai. Ou é amanhã?
Isso ainda nem vamos falar, mas só sabemos que já estamos a viver. Estamos lutando mês no 4. Do 4 de fevereiro. Eu vou sentar com esse jovem para lhes educarem um bocado que a liberdade custou caro. Custou caro. E que a luta de resistência não foi em vão. Os meus amigos que morreram. O sacrifício. Os sangue que estenderam pela Angola, pela estrada, é muito. Pode sair. Pode sair. A tua perna que ficou mais. Não pode Aprender ficar assim. Tchau. Vamos só. Bem-vindo de novo ao Pode Falar. Este é o podcast do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, um podcast virado exatamente para os estudantes, para abordar assuntos de relevância social e acadêmica. Bom, hoje, aliás, obrigado pelo grupo Efeito Kilo, que nos proporcionou um teatro magnífico sobre exatamente o 4 de fevereiro. Hoje temos como tema a resistência do 4 de fevereiro e os movimentos atuais pela cidadania. E claro, não obstante, a estes temas que nós temos vindo a discutir, temos também, e não fugimos à regra, convidados à altura para que nos possam então abalroar sobre este assunto. Bom, aqui comigo está exatamente 4 estudantes das universidades aqui da nossa urbe, do AMBO. Começo por apresentar a Maria Ribeiro, ela que é estudante de Sociologia do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Maria, boa tarde. Boa tarde, sim. Então, tudo bem? Tá tudo. Bem-vinda ao Sol Nascente e ao Pode Falar. Obrigada. Bom, está também conosco a vinda do ICED, ela que é estudante de História, a Edmar Satambe. Edmar Satambe, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças. Muito bom. Convosco. Bem-vinda ao Pode Falar e nós estamos bem. Muito obrigada. Boa. Ainda está conosco, também vindo do ISPCAALA, o estudante de Direito, Adriano Sapalo. Adriano, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bem-vindo ao Pode Falar. Obrigado. Vamos falar hoje. Certamente. Não menos importante, Jerônimo Torres, estudante de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Boa tarde, Jerônimo. Boa tarde. Como está? Bem. Bem-vindo ao Pode Falar. Obrigado. Senhoras e senhores, o tema de hoje é a resistência do 4 de fevereiro e os movimentos atuais pela cidadania. Claro, bem-vindo e agradecemos a ti que nos assistes através do Facebook e YouTube, nas páginas do Sol Nascente. Esta é naturalmente uma inédita cortesia do Sol Nascente. Nós proporcionamos para você assuntos de relevância social, acadêmico e não só. Bom, senhoras e senhores, o 4 de fevereiro marca o início da luta armada da libertação nacional, que foi perpetrado pelos nacionalistas que, no afã de verem-se libertos e libertarem os seus entes, marcharam para uma luta que, de certa forma, passaria por várias facetas e derramaria sangue. Bom, eu começo exatamente pela Edmar Satambe. Edmar, envolvidos 400 anos de opressão colonial, o que podemos entender sobre o 4 de fevereiro? O que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu para o 4 de fevereiro? Bem, para a história, nós devemos olhar primeiro nos antecedentes. E olhando para os antecedentes históricos, né, sobre o início da luta armada, nós olhamos para a chegada dos portugueses, ou seja, para a chegada dos europeus cá em Angola, que foi exatamente no século XV. Século esse que, para tal, houve resistência contra os colonizadores, porque para eles tinham que colonizar Angola. Mas, antes de colonizar Angola, eles chegaram de uma forma diplomática, de uma forma de amizade, de uma forma que vinham para fazer trocas comerciais, ou seja, negócio. Partindo disso, depois, eles viram que Angola era boa para fazer o comércio. Mas quando os líderes angolanos já não queriam fazer de uma forma diplomática, eles usaram também a força, ou seja, a forma violenta. Para tal, existiam já resistências. Nós olhamos para os pré-nacionalistas, olhamos para os proto-nacionalistas e os nacionalistas.
Os pré-nacionalistas, nós estamos diante do século. Vamos nos pré, os protos nacionalistas, que é um assunto bastante interessante. Deixa-me passar agora para exatamente o Jerônimo Torres. Jerônimo, há alguma relação do início da luta armada para a libertação nacional com o massacre ocorrido a 4 de janeiro, exatamente um mês antes, nesse mesmo ano de 1961? Com certeza. Há alguma relação? Podemos relacionar? Com certeza há uma relação. Eu acho que os primeiros anos de 1961 os primeiros meses foram muito tensos, porque tem 3 datas que marcam a atenção nesse período, que é o 4 de janeiro, como mencionaste, o 4 de fevereiro e o 15 de março. O 4 de janeiro, na Baixa de Cassange, a resistência e o massacre, na verdade, que, segundo dados, chegou a acontecer depois da resistência no dia 11 de janeiro. Então, aquela mobilização daqueles primeiros 3 meses de 1961, a tensão no ar, mas que era resultado também de um período, os últimos 3 anos já foram muito tensos. Então, tem relação com certeza, porque a mobilização estava lá. O ar de tensão estava naquele momento no território angolano. A resistência, a mobilização, a resistência estava muito, muito presente naquele momento, tanto que os primeiros 3 meses foram intensos assim. E não era simplesmente aqui na colônia. Também havia tensões na metrópole, no caso em Portugal, em Lisboa e tudo mais. Tanto que houve acontecimentos em Lisboa, exatamente naquele mesmo período. Tem um acontecimento que as bibliografias tratam como o sequestro do navio Santa Maria, que foi um capitão lá um capitão da Marinha Portuguesa sequestrou um navio e vinha a caminho de Angola exatamente naquele período. E não era simplesmente Angola, as colônias portuguesas, era a África e era o mundo que estava atento a essas coisas. Então, era um clima de tensão. Tanto que um ano antes foi chamado do ano de África, porque várias colônias africanas receberam a independência. Então, de certa forma, todo mundo estava de olhos virados para a África. Todo mundo estava de olhos virados da África, mas não é necessariamente só naquele período. Exatamente depois da Segunda Guerra Mundial começou a surgir as ideias emancipatórias, autodeterminação dos povos e depois. Já lá vamos. Adriano Sapalo, reiterado voto de bem-vindo. Deixa-me só querer saber aqui sobre as motivações que levaram exatamente os colonialistas a lutarem. Haja vista de que eles tenham, de certa forma, tido uma luta pacífica anteriormente, que depois terão partido para uma outra luta bélica. Há, de certa forma, uma motivação que fosse realmente uma razão forte para que pudéssemos ter essa resistência? Sim, na verdade houve sim, né? Tanto quanto já foi dito aqui pelos meus colegas que me antecederam. Sabemos muito bem que quando Salazar, praticamente, ele toma conta, ou seja, depois de um golpe de Estado que houve lá em Portugal, então Salazar praticamente foi tomado como o administrador, ou governador, no caso de Angola, e a partir de então, ele recebe uma informação de que o povo lá, no caso, o povo angolano, né, estavam a criar algumas intenções de revoltas. Então, diz-se que ele não deu caso, né, não deu caso da situação. Então, levanta-se a questão ou seja, no caso, estes homens que perpetraram, no caso, a luta armada, né, tensionavam praticamente libertar os presos políticos que se encontravam na cadeia de São Paulo. Então, após o ocorrido, então, a tropa portuguesa, no caso a PIDE, tentou, de certa forma, reprimir aquele ato. Então, a reação ou as consequências não foram lá assim muito abonatórias e por causa desta situação,
levou praticamente o pessoal que já tinha o sentimento nacionalista, ou seja, o sentimento de tornarem-se independente, né, a criarem esta revolta que, de certa forma, criou um massacre ao extremo. Certo. Maria, só para que nós possamos elucidar os nossos assistentes lá de casa, o que é que nós podemos perceber como nacionalista? Quem é que nós podemos considerar nacionalista? Para que nós consigamos entender quem é que estava apto a lutar ou não. Nacionalista podemos considerar como os membros que fazem parte da terra. E neste caso, eles é que estavam aptos a lutar contra aqueles que vinham de outras terras. Ok. Então, certamente, que quem nasce em Angola é um nacionalista naturalmente. Sim. Ok. Há, de certa forma, algum benefício que nós poderemos ter tirado depois dessa luta? Sim. Benefícios sociais, naturalmente. Sim, eu Olhando para os anos subsequentes, 62, 63, 64. Sim, houve grandes benefícios. Benefícios esses que a sociedade teve. Porque é através dela que tivemos o alcance da própria independência. Então, com ela, nos tornamos independentes. De qualquer forma, fomos muito beneficiados. Certo. Então, a independência foi razão dessa luta? Sim, de qualquer Se forma. não houvesse essa luta, poderíamos até dizer que não haveria independência? Sou suspeita para falar disso, mas de qualquer forma, esta luta teve um grande impacto para o alcance da independência. Volto para si, Adriano Sapalo. Quais são as fases que marcaram de 61 até, já que a Maria fala-nos da independência, poderemos ter percorrido longos anos até chegar à mesma independência? Quais são as fases que nós poderemos ter vivido nesse interregno de 61 a 75? O que é que aconteceu de novo ali, nesse interregno? No período de 61 até a fase da independência, né, a princípio diz a história que a luta armada perdurou 13 anos. E durante este percurso, não só houve a revolta do povo contra a colônia portuguesa, no caso, mas também foi exatamente naquele momento em que já estava a se prever a gênese da independência. E, concomitantemente, foi ali onde começam a surgir, né, assim, digamos, propriamente dito, digamos, aquilo que são os movimentos, né, de libertação nacional. Portanto, durante este percurso de tempo, é-nos dito pela história, embora a nossa história, entre aspas, não converge em algumas questões, né, mas fontes dizem-nos que depois do período deste massacre do 4 de fevereiro, não obstante ter existido ou surgido os movimentos de libertação nacional, praticamente este massacre, de certa forma, chamou também aquilo que poderíamos dizer a atenção das organizações internacionais. Foi a partir deste exato momento em que começa, então, a se dar caso, né, daquilo que é a intervenção, no caso, das organizações internacionais para a libertação efetiva de Angola. Edmar Satame, do ponto de vista acadêmico, há de certa forma um material que nós possamos recorrer para que consigamos encontrar uma fidedignidade nas histórias que nos são contadas, de 61 a 75? Sim. Olhando para o livro... Já que o Adriano disse-nos exatamente que a história não converge, há muita divergência exatamente na história. Olhando para o livro Angola 61, olhando para o livro de Mateus Manuel, olhando para João Alexandre, alguns subsídios sobre a história de Angola, eles trazem-nos algumas reflexões. Reflexões essas que, depois da independência, né, começou com o início da luta armada, e não só como o 4 de janeiro, é que, para isso, existem 3 versões, ou 4. Alguns dizem 3, outros dizem 4. Já uma divergência? Já. Ok. Já. Então, para Mateus, né,
ele diz-nos que existem 4 versões. Do colonialista, a versão de Olden Roberto, a versão do Cônego Manuel e a versão de Manuel Pacavira. Ok. Então, para os colonialistas, eles diziam que o 4 de janeiro foi uma ação dos próprios estrangeiros e não de angolanos. Ok. Ok. E para Olden Roberto, ele diz-nos que o 4 de fevereiro foi uma obra da UPA, União dos Povos Angolanos. Ok. Então, já para Manuel Pacavira, ele diz-nos que o 4 de janeiro foi a ação do MPLA. Manuel Pacavira. Manuel Pacavira. Ok. Pois é. Depois do 4 de fevereiro, nós olhamos que houve ganhos, houve benefícios. Nós culminou na independência de Angola. Depois da independência de Angola, nós olhamos para as eleições, que foi as primeiras eleições em Angola, que foi em 1992. Olhamos pela paz, também foi um ganho. Por aí em diante. Falou da UPA e anteriormente falou dos proto-nacionalistas e pré-nacionalistas. Qual é a relação que existe entre esses dois? Os da UPA e exatamente os proto-nacionalistas e pré-nacionalistas. Os da UPA, os proto-nacionalistas. Nós devemos refletir que os pré-nacionalistas são aqueles que viveram ou então resistiram, né? Porque houve lutas já, antes mesmo do 4 de fevereiro. São aqueles que, desde o século XV ao século XVII, resistiram. Houve também já algumas forças aí. Olhando para Zingakuvu, olhamos pela Rainha Ginga. Okay. Esses são os pré-nacionalistas. São os pré-nacionalistas. Okay. Nós estamos diante dos proto-nacionalistas, aqueles que vieram do século XVII ao início do século XX. Okay. Para o Ambo, nós olhamos para Ndala Kandumbo, que Okay. travou ou então houve resistência, segundo Kanjo, a partir de 1902, quando os colonialistas saíram da parte sul para a parte centro de Angola, ou seja, chegando aqui no Ambo. Ok. Pois é. Então, estes todos têm uma relação com a UPA? Se tenha uma relação com a UPA. Digamos que eu estou a dizer que a UPA é a União dos Povos Africanos, angolanos. Angolanos. Povos esses que têm relação porque são os antecedentes destes povos. Ok. Então, todos os nacionalistas estão dentro da UPA? Pode-se dizer assim? Se todos os nacionalistas... Estão dentro da UPA? Não. Há algum nacionalista que está fora da UPA? Há esta possibilidade? De um nacionalista ser aquém da UPA? Todos nós estamos dentro da União dos Povos Angolanos. Okay. Certo. Então, os nacionalistas também? Os nacionalistas também. Tá bem. Torre, consegue nos dizer exatamente aqui, e também para elucidar, de certa forma, memorial, né? E talvez para que nós possamos fazer homenagens a pessoas vivas. Consegues aqui nos dizer quem é, ou talvez um nacionalista que está ainda vivo, que está ainda entre nós? Que está entre nós é o... Que nós possamos, se calhar, um dia fazer uma visita e talvez agradecer pelos... Francamente, daquele período, eu não conheço nenhum nome. Simplesmente temos os nomes bibliográficos que são muito, muito bem conhecidos. Claro que a maior parte deles já estão mortos. Então, um nome vivo, por agora, francamente, não conheço. Mas eu acho que nós todos somos resultados da luta deles. Então, apesar de nós não termos fisicamente vivos, nós temos em memória. Eu acho que nós vamos eternizá-los para sempre. Porque a vida que nós temos agora, a sociedade que nós temos agora, é resultado exatamente da coragem deles. Falou do 15 de janeiro. Fala-nos, o 15 de março. Exato. 15 de março. Fala-nos um pouquinho mais. O que aconteceu no 15 de março? Exato. Já que está entre o 61,
E o 75. Exato. O 15 de março foi mais ou menos os ataques que a UPA fez na parte norte do país, nas fazendas de café. Eu acho que o 15 de março é extremamente importante porque não foi simplesmente uma data de escolha aleatória. Okay. Naquele dia, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ia se reunir exatamente para votar para discutirem sobre as independências das províncias, das colônias portuguesas. Mas Portugal se negava a te chamar de colônia e ele falava que são províncias ultramarinas. Então, foi chefiada pelo Euden Roberto, com certeza, e não foi uma data aleatória, era exatamente para fazer pressão a Portugal para que cedesse as independências, já que no ano anterior, em dezembro, a Libéria impôs uma carta no Conselho de Segurança das Nações Unidas a pedir o voto para que Portugal cedesse a independência às colônias. E os Estados Unidos votou a abstenção. E nós estávamos no contexto da Guerra Fria, então Angola era uma área de influência. Só que soube-se pelos nacionalistas da UPA, no caso, chefiadas pelo Euden Roberto, que na altura ele estava exilado no Congo belga, que no dia 15 de março haveria de novo o encontro do Conselho de Segurança da ONU, e naquele conselho os Estados Unidos votariam sim para as independências das colônias africanas. Então, houve o ataque, eles fizeram o ataque exatamente naquele período, foi muito tenso, segundo os dados foi muito mais sangrento do que o 4 de fevereiro, e tanto que a reação bélica por parte do governo do Salazar foi mais intensa exatamente depois do 15 de março, mobilizou 15 mil tropas que vieram para a África, para Angola, exatamente logo depois daquele período. Mas não é simplesmente isso que o 4 de fevereiro e o 15 de março, e com certeza o massacre da Baixa de Cassange trazem. Por que é visto como o início da guerra colonial? Exatamente porque aquilo não serviu simplesmente para a guerra colonial em Angola. Aquilo serviu como influência para a guerra colonial em Cabo Verde, em Guiné, com Amílcar Cabral, em Moçambique e depois em São Tomé e tudo mais. Então, o 4 de fevereiro não é o 4 de fevereiro, o 15 de março, o massacre da Baixa de Cassange não é simplesmente importante para Angola. É importante, na verdade, para todas as colônias, para todas as ex-colônias portuguesas, porque foi o início da luta, foi a inspiração para a luta nas outras colônias, porque antes disso os nacionalistas até tentaram negociar, não belicamente, como tu colocaste bem no princípio. Tanto que haviam mobilizações, haviam panfletos na rua, e foi exatamente nesse período, em 1957, que um departamento da PIDE se instalou aqui por causa do sentimento revolucionário daquele momento. Em 1957, instalou-se o departamento da PIDE aqui para contrapor o sentimento nacionalista daquele período. E os nacionalistas foram presos, vários deles foram presos, tanto que em 1959 aconteceu um julgamento que chamou-se o julgamento dos 50. Foram os nacionalistas que foram presos nesse período, desde 1957, com ideias emancipatórias dos povos africanos. Eles ficaram presos até em 59, foram condenados em 59. Alguns foram mortos, os outros ainda permaneciam presos nas cadeias de Luanda. E o resultado daquelas prisões foi o 4 de fevereiro. Tanto que o 4 de fevereiro foi exatamente para libertar aqueles nacionalistas, porque se previa que eles seriam todos deportados para o Tarrafal, acho que é uma prisão em Santo Tomé, não me lembro agora. Então, 4 de fevereiro foi exatamente para resgatar os nacionalistas que estavam presos. Mas mais do que isso, foi um símbolo de revolução. Tem um historiador, o Eric Hobsbawm, e ele diz que em revoluções o mais importante é a queda de símbolos. E atacar cadeias é uma coisa
é um marco em revoluções. Vemos isso na Revolução Francesa, vemos isso na Revolução Russa, em todas as revoluções que nós fomos conhecendo no decorrer da história. Então, é mais ou menos isso que o 4 de fevereiro foi significar, não só para nós, mas para todas as colônias portuguesas, até também aquilo foi impulso para a queda do Estado Novo em 1974. Já lá vamos. Maria Ribeiro, já que houve exatamente conflitos bélicos, naturalmente houve também perdas de vidas humanas. Que influências negativas nós poderíamos tirar do 4 de fevereiro? Negativas do ponto de vista social? Toda luta há perdas de vidas. Então, influências negativas que deveríamos tirar nela, talvez partimos mesmo desta. Perdas de vida. Provavelmente muitas famílias ficaram sem os seus antequeridos. Outras influências negativas que queríamos tirar, talvez seria Perde-se muitas vidas, as pessoas morrem, famílias ficam exatamente órfãos de pais ou de mães. Há de certa forma, um desequilíbrio do ponto de vista de família na sociedade. Sim, há desequilíbrio. Pois. Então, de certa forma, hoje nós podemos considerar isso como ganho? Sim, podemos Houve considerar. pessoas que, de certa forma, provavelmente numa data como o 4, que comemoramos no sábado passado, alguns terão chorado, terão derramado lágrimas em memória exatamente daqueles que terão se levantado para lutar contra os portugueses em favor de nós angolanos. Sim, podemos considerar como ganhos, porque de qualquer forma, em uma determinada guerra, nós devemos estar devemos estar preparada para isso, devemos estar preparada para os alcances dos nossos objetivos, assim como poderemos alcançar ou não. E, de facto, foi uma boa resistência, porque não foi fácil. Segundo o jornal, diz que eles normalmente só possuíam ferramentas como katanas e paus, e claro que isso não é fácil, enquanto que os adversários possuíam armas de fogo. Então foi sim. Do ponto de vista social e acadêmico, como é que estávamos? As escolas naquela altura, como é que estavam? Será que havia exatamente isso? Havia ensino naquela altura? Sim, havia ensino, mas era limitado. Neste caso, havia divisão, né? Era limitado, tanto faz pelo povo angolano e o povo branco. Então era limitado. Mesmo os povos angolanos estavam divididos, porque tinham aqueles que estavam mais avançados e aqueles que estavam menos limitados. Para além disso, só vemos que esses próprios influenciadores que iniciaram com essas influências, né, a criação de movimentos isso, para defenderem a pátria, acho que eles se encontravam num patamar mais elevado em relação aos outros. Então, sim, houve escola, sim. Perfeito. Adriano Sapalo, o governo liderado por Salazar, exatamente o governo português no caso, né? O governo português teve um golpe. Nós podemos tirar uma influência disso para a independência nacional? Ou dito de outro modo, que influências o golpe de Estado de Salazar, que era o governo fascista, o Estado fascista, trouxe para a independência? Será que aumentou alguma coisa para que conseguíssemos atingir o mais rapidamente, ou demorou um pouco para que nos trâmites do alcance da independência conseguíssemos chegar? Eu diria que o golpe de Estado que houve em Portugal, de certa forma, influenciou positivamente para o alcance da independência. Porque foi bom ter havido o golpe. De facto. Apoiamos o golpe aqui? Bom, a princípio não é de lei. Okay. Não é de lei. Bom, praticamente eu diria que influenciou positivamente, porque foi por conta do golpe de Estado que houve em Portugal que Salazar começou a prestar um pouquinho mais de atenção para cá em Angola. E esta atenção prestada por ele cá em Angola, de certa forma também foi influenciando aquilo que gera o sentimento nacionalista do próprio povo indígena. Porque esta atenção que Salazar, no caso, prestou para Angola, não era assim do ponto de vista positivo, era no sentido de procurar
ter mais controle daquilo que são, digamos, os recursos, né, que Angola possuía nestes moldes. Então, praticamente, naquela altura, aplaudiríamos exatamente ao golpe de Estado. Porque trouxe, de certa forma, algum benefício para nós, não? Bom, a princípio, não teríamos aplaudido, né? Porque eu tenho plena certeza que mesmo os nossos nacionalistas também não sabiam, né, se este golpe, de certa forma, vai motivá-los a perpetrar aquilo que eles já tensionavam, né? Que é tornarem-se independentes. Então... O que faria com que eles não soubessem? A falta de educação jurídica, por exemplo, será? É um dos fatores. É um dos fatores. Não estavam educados juridicamente para que pudessem notar os benefícios que sairia exatamente do golpe de Estado? Olha, nem todos eles, né? Por exemplo, né, a classe média, a classe baixa, conforme disse a minha colega Maria, não tinham esse acesso ao ensino jurídico. Tanto é que o ensino naquela época foi tradicional no sentido de que para esta classe, né, os membros da família que tinham assim uma pequena noção de qualquer coisa que se passava no país, então passavam aquela informação. Mas o que esteve na base do ensino tradicional nas famílias era praticamente o plano, né, que já terá sido programado relacionado com a luta colonial. Ou seja, as famílias incentivavam os seus familiares para que pudessem ter aquela ideia geral de que, bom, temos uma previsão, né, de correr com o colono. Então, a cultura jurídica da época não era tal qual é feita nos dias atuais. Eis a razão pela qual eu ainda diria categoricamente que não havia acesso livre àquilo que é a educação jurídica para os nossos nacionalistas. Edmar, Francis Bacon tem uma máxima que diz conhecimento é poder. Será que os portugueses terão bebido dessa máxima para que não abrissem alas para que os angolanos estudassem? Provavelmente. Conhecimento é poder. É por causa desse conhecimento que depois do povo angolano despertar as mentes, usaram a arma do colonizador. Então, é a arma do colonizador na mão do colonizado. Então, usaram todo o conhecimento que eles tinham dos colonizadores, né, para que eles, com uma mente reflexiva, eles pudessem também querer a independência. Queriam, eu estou numa fase que já não quero ser oprimido, já consigo pensar. Só que naquela altura eles faziam as suas revoltas também por meio da música, por meio do teatro. Existiam jornais que falavam de uma e outra coisa sobre alguma coisa que tinha que ver também já com algumas revoltas. Então, por isso que conhecimento é poder. Pois. Caro ouvinte, está exatamente a acompanhar o Pode Falar, uma cortesia do Instituto Superior Politécnico do Sol Nascente. Exatamente aqui temos, como pode ver, painelistas de alta gama. Você não terá coisa melhor. Hoje, exatamente, estamos refletindo sobre a resistência do 4 de fevereiro e os movimentos atuais pela cidadania. Claro, temos exatamente aqui a praticidade desse evento, deste programa. Contamos com exatamente as mãos geniais de Genilson Camute, Graciano dos Santos e Wilson André. Se de um lado temos os nacionalistas que lutaram para a libertação de Angola e de todos os angolanos, hoje temos exatamente os movimentos que se levantam pela cidadania. Aqueles que poderão ser movimentos que as suas lutas sejam justas ou não. Vamos aqui saber. E o caro ouvinte tem esse privilégio de saber aqui. Então, fique ali do outro lado. Enquanto eu dirijo e começo por si, Adriano Sapalo, o que é que nos diria sobre esses movimentos? O que é um movimento pela cidadania? Bom, na perspectiva jurídica, falamos de movimento pela cidadania, um conjunto de pessoas que, com conhecimento de que o contrato social, ora celebrado com o governo, não está a ser cumprido, então criam praticamente alguns ideais para tentarem reivindicar aquilo que são os seus direitos, e principalmente os tais chamados direitos, os direitos fundamentais. Então, partindo deste princípio, também poderíamos aqui adiantar que
para termos em mente o que é que vem a ser um movimento pela cidadania, é necessariamente que tenhamos uma prévia ideia do que vem a ser entendido como Estado. E eu tenho plena certeza que o meu amigo vai aflorar melhor, né, em sede da ciência política. Mas pegamos aqui a teoria de Thomas Hobbes, que é a mais pregoada, do contrato social. Segundo este autor, diz que o Estado, ou seja, a existência do Estado parte de um contrato social, na medida em que os cidadãos renunciaram aos seus direitos e deveres e transferiram a um príncipe ou a uma assembleia para que esse então os faça valer. E todas as vezes que este príncipe ou assembleia não colocá-los em prática, tal como celebrado, então ali vai surgindo nova, ou seja, dentro do próprio grupo social, vai surgindo então os movimentos que atualmente chamamos movimentos pela cidadania. Ok. Então os movimentos não surgem só por surgir? Não, tenham uma causa. Tenham uma causa. Já lá vamos. Jerônimo Torres, quando alguém diz que luta pela cidadania, o que é que realmente ele faz? Vamos supor que tu digas isso para uma criança. O que é que ela pode entender isso? Pode entender disso? Maravilha. Mas antes eu queria voltar um bocado para a tua pergunta sobre o golpe de Estado. E tu perguntaste se os nacionalistas angolanos ficaram felizes com o golpe de Estado português. Tá bem. Vamos começar por dizer que uns chamaram de golpe de Estado, outros chamaram de revolução, certo? Vamos pensar que o contexto era, o Salazar morreu em 68, 69, provavelmente, e depois tomou posse um outro governante, no caso era general, passa-me o nome, na verdade chamava-se Marcelo, o outro nome não me lembro. Então, ele ficou no poder até 1974, quando aconteceu, dia 25 de abril, aconteceu a Revolução dos Escravos. Tu perguntaste a influência daquela revolução para a nossa independência. E se os nacionalistas angolanos sabiam daquela revolução, se foi bom para os nacionalistas, se bateríamos palmas, ou eles bateriam palmas. Eu acho que com certeza sim. Porque nós bateríamos. Aplaudiríamos um golpe de Estado? Não, aplaudiríamos uma revolução. Okay. Dependendo da perspectiva de quem fala, pois. Golpe de Estado uns, golpe de Estado para os que queriam a permanência do Estado Novo em Portugal, no caso o regime salazarista, mas revolução para os que fizeram a revolução. Tanto que chamou-se, o nome mais conhecido para o golpe de Estado era a Revolução dos Escravos. Porque depois distribuíram rosas nas ruas no dia 24. Então, aquilo foi parte de uma negociação entre o exército português, que depois de um tempo já estava cansado da guerra. A guerra fez mais de 13 anos, mais ou menos, nesse período. E como eram guerras de guerrilha, o exército português perdia porque não conhecia o território tal como os nacionalistas conheciam. Tanto que as guerras foram feitas por regiões militares, uns estavam no leste, uns estavam no oeste. Então, o exército ficou tão exasperado que achava que aquela guerra não teria, sinceramente, um resultado. Então, a guerra colonial, eu dizia que a nossa guerra colonial resultou até na queda do Estado Novo, no caso o regime salazarista, exatamente por causa disso. Tanto que a Revolução dos Escravos foi perpetuada por pessoas do exército. Então, é bom que compreendamos isso, para não chamarmos de golpe, só golpe. É bom que compreendamos que, dependendo da perspectiva, às vezes é revolução. Agora, só para voltar à tua pergunta, por favor. Bom, atualmente temos os movimentos pela cidadania. Certo. Nós perguntávamos exatamente ao Adriano o que era exatamente um movimento pela cidadania. E hoje perguntamos, ou seja, agora perguntamos ao Jerônimo, quando alguém diz que é o luto pela cidadania, de que é que ele está a falar? Ou o que é que ele faz realmente? Boa pergunta. E eu acho que isso não tem uma resposta simples. Do que ele está a falar exatamente? É de participação efetiva da vida política do país. É isso que eu diria para uma criança. Uma colega falou muito bem da ideia do contrato social. A ideia é mais ou menos que nós os cidadãos, temos um contrato social com os que nos governam. Não diria necessariamente o Estado, porque isso vai mudando decorrer, com os que nos governam. Então, nós temos o papel a cumprir e eles têm o papel deles a cumprir. Tanto que o Max Weber chega até a conceitualizar o Estado como
o órgão que tem a efetividade da violência. Então, quando o Estado deixa de cumprir a parte dele no contrato social, quando o príncipe, quando o rei deixa de cumprir a parte dele no contrato social, é nossa responsabilidade como cidadãos, e é mesmo responsabilidade, não é simplesmente não é uma questão de escolha, é nossa responsabilidade e nosso direito como cidadão lutar para que o contrato social permaneça. Voltando, como o meu colega mencionou aqui, para os contratualistas, pensamos em Hobbes, pensamos em Rousseau e pensamos em John Locke lá nos séculos passados. A ideia era mais ou menos essa. O Hobbes, o livro dele mais famoso que fala sobre o contrato social é o Leviatã, com certeza. E no Leviatã o que o Hobbes traz é exatamente esse ponto. Nós temos um contrato com o Estado. Nós cumprimos a nossa parte, que é sair todos os dias e trabalhar e tudo mais. E o Estado mantém os nossos direitos intactos. E nós respondemos a ele com apatia, e tudo bem. E esse é o processo de mantimento da vida social, da vida comum. Então, cidadania é simplesmente a participação ativa quando o cidadão comum sente que a sua parte, ele está a cumprir a parte dele no contrato social, mas o outro lado não cumpre a parte dele no contrato social. Tanto que tem um livro muito famoso do William Tyrrell, um francês, que o título é exatamente Desobediência Civil. Então, qual é o ponto que ele traz mais ou menos? William Tyrrell traz o seguinte ponto. Quando o Estado não tiver a cumprir efetivamente com a parte dele no contrato social, a população, o povo, qualquer cidadão e os cidadãos organizados têm o direito de desobediência civil. Então, historicamente, nós temos isso tanto do lado bélico e tanto do lado pacífico. Tipo, se nós pensarmos, por exemplo, em revoluções. Revoluções é o jeito violento de cidadania. Não é sobre certo e errado, mas é o jeito... É o jeito bélico de cidadania. Mas nós também temos casos históricos de pessoas que exercem esse direito de cidadania de maneira pacífica. Nós temos o Gandhi, nós temos já lá vamos, Torres. Deixa-me agora falar com Edmar. Edmar, olhando para a história e os nacionalistas de que já falamos aqui de forma muito boa, há uma possibilidade de os movimentos atuais virem partir para um conflito bélico, se não forem ouvidos? Será que o Estado se vê ameaçado de que, se não ouvir os movimentos atuais que lutam exatamente pela cidadania, não forem ouvidos, haverá exatamente um conflito bélico? Há essa possibilidade? Para o que se quer é paz. Então, para isso, acho que para o Estado cabe ouvir a população, né? Que é muito bom. O Estado tem de ouvir? Tem de ouvir. Tem de ouvir mesmo? Perentoriamente tem de ouvir? Okay. Não de uma forma obrigatória, mas ouvindo a população vai saber o que a população quer, o que a população deseja. Só assim é que ele, como Estado, né, vai saber também mediar. Até aqui podemos, até aqui não. Ok. Até ali. Então, acho que a mentalidade também já é outra. Não queremos mais guerra? Não queremos mais guerra. Mas se não forem atendidos os nossos direitos? Se não forem atendidos os nossos direitos, não queremos mais guerra mesmo? Primeiro vamos optar por conversações. Exatamente. Naturalmente. Conversações. Pois. A paz é boa. Pois. Yeah. Pois. Tá bem. Não queremos, caro ouvinte, não queremos exatamente situações conflituantes e bélicas. Não queremos. Deixa-me para os benefícios que trazem esses movimentos atuais. Diga-me, Maria, há benefício exatamente? Há uma razão deles existirem mesmo? Será que eles fazem o seu trabalho mesmo? Há sim uma razão deles existirem. Afinal, eles vão surgindo consoante os problemas que a sociedade vai tendo. Então, se há razões porque eles falam em nome dessa sociedade. Então, isso já é um ganho dessa mesma sociedade. E tendo objetivos comuns, objetivos esses que podem ser de interesse da própria sociedade, então também já é um ganho. Então,
Então, tendo movimentos sociais ou que lutam pela cidadania, isso tudo. Será que sempre que eles saem à rua para que possam tomar uso da palavra, são ouvidos? Nem sempre. Por isso que Se nem sempre, então que benefício podemos tirar? tiramos esse benefício. Então, quem persiste, é bom persistir, persistindo, as coisas vão indo. Então eles só são ouvidos quando se persiste? Nem sempre também. Nem sempre. Mas Tá. eu acho que só o facto de saírem, defenderem aquela causa e com objetivos e tudo, então já é uma maneira de se fazer expressar e as pessoas possam sentir-se, então é uma maneira de que eles possam ser ou são ouvidos. Bebê que não chora não mama, não é? É claro. Tá. Há um enquadramento constitucional quando não são atendidas as nossas petições do ponto de vista de movimento? Assim. Assim. Mas antes eu queria fazer aqui referência a uma questão que fez há minutos Pois. sobre a possibilidade de vir a existir. Já está preocupado? Não. Está bem. Não. Está bem. Bom, acredito eu, e isto é notório, né, que os nossos movimentos atuais, por incrível que pareça, muitos dos quais já exercitam a mente, têm consciência daquilo que fazem. E por causa mesmo desta dinâmica intelectual, eu duvido muito, né, que queiram partir para, diria, a violência, pois que nós estamos num Estado democrático e de direito, pese embora o governo, no caso, está sob a tutela do povo através dos seus representantes, este mesmo poder também deve obedecer os ditames da lei, por cuja causa não é possível partirmos para a violência. Agora, a princípio, o artigo 40 fala sobre a liberdade de expressão e pensamento. Partindo deste princípio, podemos então dizer que antes que questionemos qualquer que seja a razão da existência destes movimentos, há duas questões que devemos colocar em causa. Primeiro, a legitimidade destes grupos e a legalidade das suas atividades. Pois. E claramente que o artigo 40 vai legitimar a ação destes movimentos, praticamente são protegidos por lei, a lei não proíbe que surjam estes movimentos, mas é necessário que as suas atividades obedeçam à lei. Agora, todas as vezes que reivindicando os seus direitos não são ouvidos, temos uma arma principal para usar e fazer valer os nossos direitos, são as urnas. Ok. São as urnas. Voto. Exato. Porque a partir... Ou seja, quando eu me mostrar insatisfeito com uma situação que o Estado não está a atender, vou insistindo, mas ainda assim o Estado está inerte quanto àquilo que as minhas necessidades. Então eu tenho a prerrogativa, tenho o direito de substituí-lo através das eleições. Agora, há um outro pormenor também. Quando nós falamos de cidadania, claro que estamos a falar do exercício de direitos. Mas é que todo direito também pressupõe deveres. Muitos destes movimentos reivindicam direitos, mas não cumprem efetivamente com os seus deveres. E ali não é possível, né, em algumas circunstâncias, verem algumas necessidades supridas. Outro sim, há necessidade também de procurar saber quais são as causas que têm levado, por exemplo, o Estado a se proceder de certa maneira, a tal ponto que eles não conseguem encarar os seus direitos a serem praticamente observados. Há que se estudar essa questão. Porque, tenho plena certeza, né, que o Estado não usa do seu belo prazer para simplesmente manter-se inerte e surdo quanto ao clamor do povo. Há sempre uma razão. É por ali onde os movimentos, claro, devem inicialmente primar. Pois. Edmar, o Estado é uma pessoa de bem. Será que quando o Estado não ouve as nossas petições ou as petições daqueles que se levantam pela cidadania, há uma razão forte e que ele deveria ter explicado ou explica para esses movimentos para que eles se acautelem nas suas reclamações? Ou seja, por que é que eles não atendem? Por que o Estado não atende às necessidades da população? Pois. Bem, Dos movimentos que se levantam pela cidadania. ok. Sim.
Bem, cada questão, né, espera uma resposta. Pois. Só que o Estado não atende naquele momento. Claro que um Estado é de bem, né? Se não fosse, não atenderia questões relacionadas a nenhum movimento. Porque também é verdade que tem atendido algumas questões. Não toda na sua plenitude, né? Então, visto que o Estado é do bem, então não responde todas as situações da forma que os movimentos desejam. Pois. Mas que responde. Responde. Concorda? Responde? O Estado responde com as petições dos movimentos? Maria? Acredito eu que essas situações ou essas demandas que os movimentos vão apresentando vai consistir consoante ao tempo. Porque há problemas que requerem, ou para a resolução deles, requerem um longo tempo. Então, acho que para o Estado atender é necessário que priorize, porque há problemas, necessidades que devem ser priorizadas. Mas atender, ele atende. Desde que essa demanda tenha focos, tenha objetivos e esteja ligado a alguma causa. Acho que Jerônimo, sim. o Estado atende. Estou insistindo nessa questão para que possamos escolher o máximo possível, para que os movimentos se acautelem, já que o Estado atende, não é? Jerônimo, concorda que o Estado atende? É bom que atenda. É bom que atenda. Porque, historicamente, é isso que nós vemos. É bom que um Estado atenda às necessidades de um povo. Mesmo que peça mal. Pedir mal, pedir bem, necessidade é necessidade. Ninguém começa por violência. Eu acredito que quando as pessoas chegam em questões violentas, é porque as pessoas tentaram pacificamente chegar naquele ponto. Como o exemplo dos nacionalistas, como eu disse, praticamente começou-se em 57 a reivindicar, até que chegou-se no ponto de violência. Então, será que o Estado atende? A pergunta é boa, mas é bom que o Estado atenda, porque se o Estado não atender, é muito provável, e ninguém quer isso. Vamos cair para um conflito bélico? A história nos prova que sempre que o Estado não atendeu, é por aí que fomos. Invariavelmente, sempre, historicamente, sempre que o Estado não atendeu à necessidade da maioria, é por aí que vamos. E o meu colega de painel disse sobre a exerção do exercer o nosso direito de voto e tudo mais. Por que os movimentos de cidadania surgem? Os movimentos de cidadania surgem exatamente quando nós sentimos, nós leigos, claro, nós que não sabemos muito sobre direito e tudo mais, sentimos-nos molestados pelo Estado. Eles não surgem de nada, eles são fruto de um processo histórico. Porque se tivesse tudo bem, provavelmente haveria menos movimentos de cidadania. Eles são fruto de um processo histórico. Eu acho que nós temos que começar por pensar por aí. Porque as pessoas não... Porque o que vemos aqui, e vamos concordar aqui que as pessoas não reclamam de coisas banais, coisas fúteis. As pessoas não estão a reclamar que não está se realizando um campeonato de futebol aqui. As pessoas estão a reclamar de... Quando as pessoas reclamam, quando os movimentos de cidadania vêm publicamente, é para reclamar coisas que têm a ver conosco, com a nossa participação política. Eles surgem exatamente porque nós temos que esperar 5 anos para colocar as nossas reclamações. Nós somos um Estado democrático de direito, mas há outras maneiras de fazer com que as pessoas participem ativamente na política. Existe uma coisa que chama plebiscito, que é simplesmente a consulta da opinião popular direta. É simplesmente um sim, um não. É plebiscito, é estudo social. Existem vários meios de nos fazer, de participarmos diretamente na política. Mas isso tudo tem que ser o Estado a impor. É vontade política. Então, os movimentos de cidadania, os movimentos de pressão política, não são fruto do acaso. Eu acho que nós temos que colocar desse jeito, porque se nós colocarmos mais ou menos como os movimentos de pressão política são insurgentes, são
maus, não querem bem do Estado, porque o Estado é uma pessoa de bem. Nós passamos a diabolizar as pessoas que estão lá por nós. Ok. Então, eu acho que é preciso enxergarmos nessa perspectiva. Não diabolizemos. Não diabolizemos. Mas que ele cumpra com as nossas petições. Exatamente. Para não diabolizarmos. Para não diabolizarmos. E para não chegarmos no ponto de radicalização do discurso. Porque esse é o ponto. E eu insisto, invariavelmente, a história nos prova que sempre que houve revolta popular pacífica e o Estado não ouviu, não respondeu positivamente às petições, o resultado foi violência, o resultado foi revoluções, os resultados foram guerra. Todas as revoluções são frutos disso. Então, isso é uma realidade histórica, isso é uma realidade que não se pode negar. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então, voltando para a tua pergunta, será que o Estado responde? É bom que responda. Tá bem. Adriano, a constituição de um movimento pela cidadania tem prisma legal, constitucional, talvez? Sim. E os benefícios que esse movimento poderiam trazer já se notam atualmente, já que existem vários movimentos? Eu poderia dizer que estes movimentos têm, sim, certos benefícios, tudo porque não deixam, em momento algum, o Estado inerte. Podemos mensurar ou contar alguns? Eu queria falar aqui de um movimento, ou seja, ele já existe há bastante tempo, mas tem sido um dos movimentos que muito, nos últimos dias principalmente, tem vindo a discutir fortemente essa questão que estamos aqui a debater. O Simprof, por exemplo, eu diria que é também um movimento que luta pela cidadania, né? Porque tem como fim último fazer valer os direitos dos seus associados. Portanto, é graças também à sua insistência que faz com que o Estado olhe para esta classe. Então, isso já é um dos benefícios. Agora, uma outra questão que devemos colocar em causa é o seguinte: fala-se muito sobre a questão do aumento salarial para os professores. E, na verdade, na minha posição também faria o mesmo, né? Mas é bom também que o Estado tenha em mente que, ao atender o pedido do Simprof, claramente que existem também outros sindicatos que vão reivindicar também pelos seus direitos. Vão querer também aumento salarial. E aumentando o salário de vários movimentos, claramente que o custo de vida também tenderá a aumentar. Então, eu tenho uma opinião própria, Ao invés de olharmos nesta questão do aumento salarial, não seria bom minimizar o custo de vida? Criar todas as condições possíveis para que os professores consigam, de certa forma, realizar as suas atividades normalmente? É uma interrogação que eu faço. Portanto, do ponto de vista constitucional, é legal a exigência destes grupos, tem respaldo legal, digo. Conforme eu disse já há minutos, é necessário também que estas mesmas atividades obedeçam àquilo que a lei diz. Então, eu prefiro dizer, né, que a atuação destes movimentos é de lei, então é legítimo também. É legítimo e é bom que o façam. É bom e é necessário mesmo, porque se não se manifestarem, claro que o Estado estará completamente relaxado, pensando que está a resolver todo o problema da população, quando que às vezes não. Então, é estes moldes. Tá bem. Eu não vou perguntar a Edmar como é que se constitui exatamente um movimento pela cidadania, mas vou perguntar-te se, quando virmos os nossos direitos violados ou não atendidos, devemos necessariamente criar o nosso movimento para que possamos lutar para vermos os nossos direitos atendidos? Será que podemos criar os nossos movimentos quando virmos os nossos direitos não atendidos? Estamos incluídos num Estado onde temos direitos e deveres, naturalmente, os direitos devem ser atendidos e os deveres devem ser cumpridos por nós. Acho que a criação de cada movimento, né, são feitos consoante as necessidades. Então, partindo da necessidade que eu tenho, eu vou olhando para os movimentos já existentes.
se é que têm já as mesmas necessidades que eu, Ok. então vou me entregar num, Alias-te a eles. Ok. num dos movimentos. Certo. Se não, Crias o teu. acho que seria uma possibilidade, mas Pois. para tal é necessário um grupo e não uma única pessoa para criar um movimento. Ok. Então vamos lá ver. Só um direito foi lesado e repetidas vezes foi lesado o teu direito e há exatamente uma necessidade de criares um movimento. Está numa empresa onde seus direitos são abismalmente violentados. ou Não violados. necessariamente, Sim, sim. porque o direito não tem que ser quebrado só para uma pessoa, Uhum. porque uma pessoa não consegue criar um movimento. Uhum. Tem que chamar outras pessoas. E se não se virem necessitados? Então esse é o meu direito que tem que quebrar. Tá bem. Jerônimo, que conselho daria ao Estado e aos movimentos pela cidadania? Para que convivêssemos pacificamente mesmo. Já que foram unânimes em dizer que parece que o Estado não atende, então que conselho daria ao Estado e aos movimentos? Unânime em dizer quando o Estado não atende. Quando o Estado não atende, certamente. Certo. Não estamos a especular nenhum Estado. Isso é uma coisa que nós nem sabemos. Então, Ainda bem. É o ideal. Aqui é Mas ciência. qual conselho eu daria? Eu acho que cada um faz a sua parte. Pois. Porque não existe democracia sem movimentos de cidadania. Não existe democracia sem oposição. Ok. Então, cada um faz o seu papel. É natural que o Estado se incomode com os movimentos de pressão social. E é natural que as pessoas, quando se sentirem lesadas, criem movimentos. E como tu fizeste a pergunta na colega aqui do painel, se o direito dela for lesado e ela cria um movimento. O movimento é preciso de um grupo de pessoas e quando lesam o meu direito, provavelmente não lesaram simplesmente o meu direito. Porque se lesarem o meu direito, só o meu direito, isso não é um problema político. Isso é mais um problema nem ético, chega a ser mais um problema moral do que um problema político. Mas Então, as repercussões não vai para a família. Vamos supor que você é pai de família e tenham lesado os teus direitos. se o Estado Aumento lesou, salarial, por exemplo. se o Estado lesou os meus direitos, é porque lesou os direitos de outros cidadãos também. Certamente, Porque aquele direito não se aplica simplesmente a mim. Ok. Então, eu vou me congregar com os meus, crio, sei lá, sigo os preceitos legais e crio... Por exemplo, o problema salarial que tu colocaste, Pois. isso é um problema sindical. Então, um sindicato se organiza, e isso é totalmente legal, democraticamente os sindicatos são totalmente legais, a organização dos sindicatos são legais, a pressão social então quer dizer que é legal. O sindicato se organiza e faz isso, porque tem preceitos legais para se criar um movimento. Se eu sinto que culturalmente eu acho que o Estado não presta atenção nisso, eu crio um movimento de pressão cultural. Ok. Mas eu também posso criar um movimento de apoio ao Estado, isso acontece. Então, é bom que vejamos também nessa perspectiva, porque os movimentos de pressão social não são simplesmente contra. Falou de movimentos que apoiam o Estado. Há um movimento em Angola que apoia o Estado? Eu acho que houve. Houve. Sim, historicamente eu acho que os partidos no poder tinham movimentos de apoios próprios, movimentos juvenis de apoios próprios. De apoio ao partido. Sim, ao partido. E se o partido está no poder, provavelmente aquele movimento vai se colocar como Apoiante do Estado. apoiante do Estado e não como Apoiando o partido que que governa, não como antagonista. Eu acho que isso é uma questão de lógica. Isso historicamente aconteceu o tempo todo. E depois nós temos os movimentos juvenis que são de pressão social e não necessariamente de pressão oposta ao Estado. Nós aqui temos. Prefiro não dizer nomes. Vamos cair ao conselho. Que conselho daria ao Estado e aos movimentos? Exato. Que conselho eu daria ao Estado e aos movimentos? Eu acho que os movimentos deviam continuar a fazer o que eles fazem. Pois. Deviam continuar a fazer o que eles fazem, porque se nós estamos num Estado democrático de direito, é isso que eles devem fazer. Desde que sigam os preceitos legais, desde que não vão para a violência desnecessariamente. E é responsabilidade do Estado, como eu respondi na pergunta anterior, olhar e cumprir. Certo. Cumprir com o seu papel no contrato social. Tá, Porque se ele cumpre com os seus papéis no contrato social, provavelmente as pressões sociais diminuem. A mesma pergunta para si, Maria Ribeiro. Qual é o conselho que daria ao Estado e aos movimentos de libertação ou pela luta nacional? Volto a ser repetitiva. Acho que o conselho que daria é que cada um faça a sua parte. O Estado deve fazer a sua parte, os movimentos devem fazer a sua parte. E que
o que eles defendem, as ideologias, isso tudo, sejam bem organizados. Porque tudo tem um foco que é a sociedade, que todos se beneficiam. Obrigado. Edmar, será que nós honramos ainda aqueles que derramaram sangue para a libertação e para nos proporcionar a independência? O que é que nós podemos fazer mais, em gesto de conselho, para honrá-los? Para honrar, Os nacionalistas que derramaram seu sangue para que possamos ser livres. bem, Que conselho daria? eu diria que se abrissem mais debates. Pois. Mais debates que falassem sobre o assunto, que o Estado não olhasse só também, tipo, às cadeias televisivas, né? Que viessem mais à tona. Ok. E não só como aconteceu, acho que no sábado, a TV Zimbo, a TP1 estavam aí, mas faltou ainda alguma coisa. Faltou alguma coisa. Yeah. Tá bem, tá bem. Estamos mesmo já a terminar e eu vou agora falar com o Adriano. Adriano, que conselho daria para o Estado e para os movimentos de libertação? Aliás, movimentos pela cidadania. Pela Está cidadania. correto? Olha, estou a voltar pelo tempo. Pela cidadania, certo. Perfeito. Começo pelo Estado. Meu conselho ao Estado é que cumpra com aquilo que são as suas tarefas. Cumpra com as suas tarefas. Tem que cumprir mesmo. Exatamente. Tá bem. Exatamente. Porque, embora grave, mas é necessário que eu diga, desde que a gente celebrou um contrato com o Estado, colocamos ele para fazer valer os nossos direitos, de lá para cá, ou desde então, o Estado não nos deve um favor. É uma obrigação do Estado. É uma obrigação. E fazendo valer aquilo que são as suas tarefas, claramente que teremos uma sociedade minimamente resolvida do ponto de vista daquilo que são as prossecuções das suas necessidades, ou a satisfação das suas necessidades. Relativamente aos movimentos pela cidadania, meu conselho é que andem nos trâmites da lei. Repito novamente, né, porque sou muito legalista, andem nos obedeçam aquilo que diz a lei, porque o que temos vindo a contemplar é que muitos dos movimentos pela cidadania não simplesmente lutam pela cidadania, mas alguns movimentos são criados tendenciosamente por questões políticas, que não vamos aqui fazer referência, né, porque não faz parte daquilo que é a nossa temática. Então é praticamente isso, que os movimentos prossigam com o seu trabalho, é de lei, a lei os protege nessa questão, todavia é necessariamente também ter em consideração em quais circunstâncias é necessariamente então estes movimentos entrarem em ação, porque não em qualquer momento existem alguns direitos, né, constitucionalmente consagrados e que a lei por si só os denomina de leis imperfeitas. São aquelas questões que constam da Constituição, mas a sua efetivação depende muito das condições em que o Estado se encontra. Ou seja, são questões que, se o Estado não colocar em prática, não observar, ainda que se tentar uma ação contra o Estado, a ação não procede, porque são leis imperfeitas. Estamos aqui a falar, por exemplo, de direitos culturais. Ninguém pode processar o Estado por falta de uma quadra polidesportiva, porque depende de uma outra ação que vai ser praticamente a condição financeira ou econômica. Muito obrigado. Pessoal lá de casa, pode falar, é uma cortesia do Sol Escola. Agradeço aos meus convidados, agradeço a Edmar, agradeço ao Adriano Sapalo, agradeço ao Jerônimo Torres e a Maria pela vossa prestimosa atenção. Muito obrigado por atender ao nosso convite e esperamos contar convosco em mais ocasiões, em mais oportunidades. Lá em casa nós queremos deixar o repto apelo de que vamos ter que fazer um pouco de esforço, se não muito esforço, para que possamos honrar condignamente aqueles que terão derramado seu sangue para que conseguíssemos chegar até a independência. Fruto disso, estamos aqui a falar de forma pacífica e sem nenhuma situação bélica. Muito obrigado pela sua atenção e primorosa audiência. Muito obrigado pela sua e confiança. Esperamos por ti em mais ocasiões nas nossas páginas do Facebook e YouTube. Claro, teremos as prestimosas ações das mãos de Genilson Camute e Graciano dos Santos e Wilson André. Muito obrigado. Eu sou Lourenço Yambi, despeço-me com um dever
muito cumprido. Obrigado, até mais.